Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que nós estamos iniciando, nesse dia 5 de setembro de 2021, uma série de vídeos aqui em meu canal, o qual está recebendo o título de Oitavo Dia. Ora, o que será essa série de vídeos? Preste bem atenção. Todos os domingos, mas provavelmente os vídeos já vão ao ar no sábado à tarde, nós vamos ter as reflexões, mas mais do que reflexões, nós vamos estudar juntos o Evangelho do domingo. Tudo isso porque muitos de nós leigos, como eu também sou leigo, temos dificuldades de poder compreender melhor o Evangelho do domingo. E em nossas comunidades, pastorais e movimentos, precisamos fazer reflexões às vezes sobre esses textos e faltam-nos subsídios para poder aprofundar a temática. Então estarei aqui para poder te ajudar. Os vídeos vão geralmente ao ar ali no sábado por volta de 3 horas da tarde, a menos desse primeiro, que está indo já no domingo pela manhã. Tudo isso para que você possa ter, antes do momento em que você for servir, esse vídeo para poder te auxiliar. E a grande pergunta é, por que oitavo dia? Não sei se você sabe, mas na teologia católica, a nossa fé é que em Cristo se inaugurou uma nova criação. Então o mundo que até então foi criado em 7 dias, Cristo com a sua morte e ressurreição inaugurou agora o oitavo dia. É um novo tempo para nós. É por esse motivo que para nós o domingo tem essa conotação tão especial. Nada melhor do que meditar o Evangelho que a Igreja nos oferece em cada domingo. Espero que você possa estar junto comigo nesse itinerário todos os domingos. Se você lembrou de alguém, quiser enviar para mais pessoas, eu lhe agradeço muito. Só assim você me ajuda a evangelizar e a ensinar sobre Bíblia para mais pessoas. Mas sem mais delongas, vamos juntos pegar agora o Evangelho deste domingo, para que a gente possa meditar aquilo que a Igreja nos fala nesse domingo na palavra. Esse domingo que nós estamos agora meditando é o 23º domingo do tempo comum. Estamos dentro do ano B. E o evangelho que a igreja nos trouxe se encontra lá em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 até o versículo 37. Vou utilizar a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas pegue sua Bíblia para que você possa acompanhar comigo. Vai dizer assim: saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia. Tudo isso aqui é Jesus. Passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas, quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem como os surdos falarem. Então vamos juntos aprofundar, vamos juntos estudar este evangelho deste domingo, para que eu e você entendamos a riqueza contida por trás dele. Em primeiro lugar, vamos começar com um pouco de geografia bíblica. Como você pode perceber, aqui vai se falar no versículo 31 que Jesus saiu do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. A palavra Decápole significa 10 cidades. Era um conjunto de 10 cidades, onde, dentro daquele contexto, era um território pagão. José Lucas, o que seria o território pagão? Eram as cidades em que eram povoadas com pessoas que não eram judias. Então essas pessoas muitas das vezes adoravam outros deuses, faziam determinados cultos religiosos diferentes daquele que o povo judeu fazia em relação ao único Deus. Muitos deles acreditavam em mais de um Deus, por exemplo. Enfim, esta era a realidade.
Então nós começamos a ver aqui no versículo 31 que Jesus está indo para uma região de pessoas pagãs. Já trago aqui uma reflexão para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Quantas vezes, nós começamos a achar que só devemos evangelizar as pessoas que já estão da nossa comunidade pastoral em movimento, as pessoas que já estão na caminhada, as pessoas que vêm para a missa sempre. Mas veja, Jesus também saía. Aquela ideia que o Papa Francisco nos traz da igreja de saída. Mas vamos continuar. No versículo 32 vai dizer: trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Veja que interessante, Primeiro, um surdo que gaguejava. Eu queria começar a lhe explicar a importância disso. Marcos não estava muito interessado em fazer aulas de saúde para a gente. Na verdade, aqui a gente precisa voltar no tempo. Na cultura judaica, uma pessoa que era surda, ela era vista como alguém que recebeu uma maldição. Deixa eu te explicar por quê. Uma pessoa que é surda, ela não consegue ouvir. E não conseguindo ouvir, ela tem então dificuldade em ouvir a Torá. A Torá, para os judeus, compreende os 5 primeiros livros da Bíblia para nós, no caso. Então aquela pessoa não podia ouvir a Torá, não podia ouvir a pregação. E veja, para os judeus, sem conseguir ouvir a Torá, a nossa vida ficava sem rumo. Então entenda que beleza, que a gente começa a olhar agora por trás. A surdez aqui é muito mais do que uma surdez física. A surdez agora é de alguém que não consegue ouvir a palavra. E é claro, se eu não consigo ouvir a palavra, eu não consigo anunciar a palavra. É isso que nós começamos a perceber neste versículo. Mas vamos adiante. O que é que vai dizer? O povo então impediram que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele. Para você poder entender a importância deste impor, deste toque, eu vou ler para você um trecho que se encontra lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 15, para que você possa entender. Êxodo 8, versículo 15, vai dizer assim: então os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração do faraó e não os ouviu como Yahvé havia dito. Isso aqui está entre aquelas pragas do Egito, a terceira praga dos mosquitos. O povo de Israel tem essa compreensão de que o dedo de Deus, quando tocasse alguém, aquela vida daquela pessoa se transformaria. A importância do dedo. O dedo conferia essa dinâmica do poder, o poder de Deus que age. Então era importante que Jesus então pudesse impor as mãos, tocar naquele surdo, porque o poder dele ia ser manifesto. E aí vamos continuar. Vai dizer assim no versículo 33. Levando a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele, com saliva tocou-lhe a língua. Veja, olha que interessante. Jesus agora retira aquela pessoa da multidão. Na Bíblia, a multidão sempre vai ter essa conotação da superficialidade, onde estão todos. Aqueles que vivem muitas vezes no lado superficial, no raso de sua fé. Jesus então tira esse surdo do raso, olha que interessante, para curar a nossa surdez, que não quer ouvir a palavra, que não quer ouvir a voz de Deus. Nós precisamos sair da superficialidade. E aí Jesus fica a sós, olha que bonito, o Cristo que entra nesse contato mais íntimo conosco, colocou então os dedos nas orelhas e com saliva tocou-lhe a língua. Você talvez comece a criticar, nossa, como Jesus tem uma falta de higiene profunda. Mas deixa eu te explicar, para a visão dos judeus também, a saliva continha algo importante. Porque a saliva continha a essência da pessoa. Então Jesus naquele momento, ao colocar a sua saliva e tocar na língua daquela pessoa, Jesus então colocou a sua essência. E aí poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, a essência do Cristo é o Espírito Santo. Jesus então doa o seu dom, que é o Espírito Santo, para que aquela pessoa que antes não conseguia ouvir a palavra, agora possa ouvir a palavra. Para que aquela pessoa que, como não ouvia, não conseguia também pronunciar e proclamar a palavra, agora possa proclamar a palavra de Deus. Que bonito, não é? Então a gente poderia até falar, tem Pentecostes aqui, Cristo que dá o seu Espírito. Então depois, versículo 34, Jesus olha para os céus. Isso aqui é uma referência, ao Cristo que olha para o alto, o
Pai. Então agora vai existir uma epifania, uma manifestação do poder de Deus. Jesus então geme, esse gemer seria suplicar, ele suplica e vai dizer a palavra éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente, diz no versículo 35, abriram-se-lhe os olhos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. É interessante, né, você entender que essa palavra éfata, que quer dizer abre-te, ela é muito mais do que abrir a boca e abrir os ouvidos. É um abrir completamente. É o Cristo que abre por inteiro a nossa vida, que abre o nosso coração, que abre a nossa vida para a vontade de Deus. Depois, no versículo 36, Jesus proíbe de contar o que aconteceu, mas quanto mais proibia, tanto mais eles o proclamavam. Vou deixar curiosidade sobre esse silêncio, do porquê Jesus não permitia que falassem para o próximo vídeo, para que você fique curioso semana que vem, tá bom? E versículo 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Eu queria comentar a importância deste versículo final, porque o fato de dizer ele faz tudo bem, é uma referência a Gênesis, lá no capítulo 1, onde tudo que Deus fazia bem, era tudo muito bom. Então aqui as pessoas já começavam a enxergar Jesus como Deus. E olha que bonito, quando diz, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem, lá em Isaías 35, eu vou junto com vocês, para que a gente possa entender, Isaías 35, vai dizer no versículo 5 e 6 o seguinte, então se lhe abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. Então veja que interessante, né? Aqui o evangelista Marcos enxerga o cumprimento da profecia de Isaías em Jesus Cristo. Que lindo. Mas eu queria voltar, para terminar a minha fala, esse estudo, sobre essa palavra éfata, que quer dizer abre-te. Por que ela é tão importante, né? Não sei se você vai lembrar agora, mas lá no ritual do batismo, existe esse ritual do éfata, que é opcional inclusive, mas ele comumente é feito, onde o sacerdote, ou o diácono, ou qualquer outra pessoa que vai realizar o ritual do batismo, vai tocar os ouvidos e a boca da criança. Vai ter uma oração que eu não lembro decorado, mas alguma coisa para dizer, né? O Senhor que faz os surdos ouvirem, os cegos verem, enfim. E qual é essa reflexão, né? Porque, na verdade, pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo, lembra que vem essa saliva do Cristo, né? A sua essência do Cristo, para que a gente possa agora aprender a ouvir a palavra, e mais do que ouvir, não só ouvir, mas também proclamar a palavra, pelo batismo. E mais do que isso, pelo batismo, eu e você somos convidados a respirar o Espírito Santo, já que recebemos esse sopro que vem do Cristo, que é o Espírito. E eu te trago essa pergunta para que agora, após estudarmos, já fizemos o estudo, agora como é que a gente pode aplicar esse texto na nossa vida hoje? Hoje a reflexão que eu te trago é para refletir se nós somos como esse surdo. Quantas das vezes nós não estamos atentos a ouvir a voz de Deus? Deus fala conosco em muitas e infinitas situações. Mas o que é que acontece? Nós tapamos o nosso ouvido. Nós não queremos ouvir. Nós não somos pessoas atentas. E o convite que eu te faço é neste domingo. E durante essa semana, que se inicia com esse domingo, esteja mais atento à voz de Deus. Deixe com que agora a palavra penetre o teu coração. É preciso ouvir a palavra e após ouvir a palavra, juntos proclamarmos a palavra para mais pessoas. Você tem então assumido o seu batismo de verdade? Muitas pessoas chegam para mim às vezes e dizem assim, eu sinto muita vontade de evangelizar. E às vezes a gente não percebe que tem pessoas do nosso lado que estão precisando da nossa evangelização. O nosso convite é ouvir a palavra em cada instante e proclamar ela também em cada instante do nosso existir. Aonde estivermos, aonde formos, levarmos a palavra conosco. Eis o convite que Deus faz a você que está aí me assistindo, como também a mim.
pelo batismo, respiremos o Espírito. Por isso, feche os seus olhos e vamos juntos rezar. A palavra nos leva a isso. Senhor Jesus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua palavra. Abre a minha boca para que eu anuncie as Tuas maravilhas. Estou como aquele surdo, Senhor. Estou fechado às vezes em mim mesmo e não quero ouvir Tua palavra. Estou fechado nos meus problemas e não quero Te escutar. Estou fechado na minha vontade e aí me fecho para ouvir e desejar a Tua vontade. Mas eu quero, Senhor, mudar. Por isso vos peço, da mesma forma como Tu tocastes aquele homem, toca também a mim. Toca também a mim. Para que, a partir deste toque, eu seja transformado. Senhor, que eu viva autenticamente o meu batismo e assim Te escute em tudo e proclame a Tua palavra sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, espero que você tenha gostado desta ideia de juntos estudarmos e depois rezarmos em cima do Evangelho do domingo. Se você gostou dessa ideia, deixa aqui nos comentários, deixe também sua curtida e envie para mais pessoas. Vamos juntos espalhar a boa nova do Evangelho neste 8º dia. Que Deus te abençoe e até domingo da semana que vem. Até lá!